Você já ouviu falar dos Nefilins? Pouca gente sabe, mas eles são mencionados na própria Bíblia. Um verso pequeno, escondido em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Um verso que fala de algo que a maioria dos cultos prefere não comentar. Um verso que fala de gigantes na terra. A Bíblia diz assim: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Estes foram os valentes da antiguidade, os homens de fama. Mas, quem eram esses gigantes? E quem eram esses misteriosos filhos de Deus? Alguns estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos. Anjos que desceram do céu, fascinados pela beleza das mulheres humanas. Eles quebraram as regras do Criador, tomaram esposas, e tiveram filhos com elas. Filhos que nasceram diferentes, fortes, enormes, seres híbridos, meio anjos, meio humanos. Os Nefilins. Esses gigantes viveram entre os homens, e segundo antigas tradições, eles ensinaram segredos proibidos, a arte da guerra, o uso dos metais, e até práticas misteriosas ligadas à magia. Com o tempo, a maldade se espalhou pela terra. A humanidade começou a se corromper. E é aí que entra o dilúvio. Deus decidiu limpar o mundo, apagar a mistura entre o divino e o humano. Mas será que ele conseguiu? Porque, curiosamente, os gigantes aparecem de novo. Séculos depois, no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, os espiões israelitas dizem: e também vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos diante deles. Se o dilúvio acabou com tudo, como os gigantes voltaram? Será que algum sobreviveu? Ou será que os anjos caídos voltaram a descer à terra? Esse é o tipo de pergunta que raramente se ouve em um culto. Falar de anjos rebeldes e filhos gigantes é polêmico demais. É mais fácil ignorar. Dizer que é simbólico, que é apenas uma metáfora. Mas o texto está lá, no mesmo livro que fala da criação, do Ari de Noé, o mesmo livro que todos conhecem, mas poucos leem com atenção. A palavra Nefilim vem do hebraico nefal, que significa cair. Por isso, o nome pode significar os caídos, ou os que fazem cair. Isso combina com a história porque esses seres, segundo as antigas tradições, fizeram a humanidade cair em tentação, e foram destruídos por isso. O livro de Enoque, um texto antigo que não entrou no cânon da Bíblia, fala mais sobre isso. Ele conta que os anjos caídos foram punidos, presos em abismos escuros, esperando o dia do julgamento, e seus filhos gigantes os Nefilins foram destruídos. Mas seus espíritos vagam pela terra, como sombras sem corpo. Talvez seja por isso que o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, escreveu: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os às trevas. Coincidência? Ou uma lembrança silenciosa daquele tempo esquecido? O mais curioso é que quase todas as civilizações antigas falam de gigantes. Os sumérios, os egípcios, os povos da América Central. Todos têm lendas de seres enormes, vindos do céu, que ensinaram sabedoria e construíram monumentos impossíveis. Como se todos, de alguma forma, tivessem conhecido os mesmos seres. E se esses gigantes realmente existiram? Se as histórias da Bíblia, dos maias, dos gregos e dos nórdicos forem pedaços de um mesmo quebra-cabeça? Um quebra-cabeça que revela que, antes do dilúvio, a terra não era só dos humanos. Pense nisso. A Bíblia fala de um tempo em que o céu se misturou com a terra. Um tempo em que o mundo foi invadido por seres de outro plano. E, de repente, veio o dilúvio. Como se o próprio Criador tivesse decidido apertar o botão de reiniciar. Mas o mistério continua. Porque, se os Nefilins desapareceram, por que o eco da palavra gigantes ainda aparece tantas vezes nas escrituras? Porque tantos povos antigos deixaram imagens de seres enormes, com olhos brilhantes e força sobrenatural. Será que parte deles sobreviveu? Ou, será que voltaram em outra forma? Alguns teólogos dizem que a história dos Nefilins é uma advertência, um lembrete de que, quando o sagrado se mistura com o profano, o equilíbrio do mundo se quebra. Outros afirmam que os Nefilins voltarão nos últimos tempos, que o mesmo engano que corrompeu o mundo antes do dilúvio, voltará antes do fim. E se for verdade, se as antigas profecias do Apocalipse forem mais literais do que pensamos, se a batalha no céu mencionada por João for o retorno
torno da guerra que começou lá atrás, entre os anjos fiéis e os caídos. Talvez o verso de Gênesis 6:4 seja mais do que uma simples curiosidade. Talvez ele seja um aviso, um lembrete escondido no início da Bíblia, para aqueles que ousam olhar além das palavras. Os Nefilins são um mistério que a história tentou apagar, mas o tempo não conseguiu. Eles estão nos textos antigos, nas lendas dos povos, nas histórias de gigantes esquecidos. E enquanto esse verso continuar lá, escondido entre as páginas de Gênesis, o mistério vai continuar ecoando. Naqueles dias havia gigantes na terra. E a pergunta que fica é: se houve gigantes antes, será que eles voltarão outra vez? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu like.